Sabe aquela sensação de começar a segunda-feira com uma dieta nova, cheio de esperança, e na quinta já tá jogando a toalha? E se sentindo um fracasso, né? Clássico. Exato. Hoje, a gente vai ser tipo detetive. O crime, a falha crônica das dietas modernas. A vítima, a nossa saúde. E a principal fonte da nossa investigação? A nossa principal fonte é uma análise dos capítulos 4, 5 e 6 do livro A Dieta do Paleolítico, do Dr. Loren Cordain. E ele aponta para um suspeito bem inusitado, o nosso pão de cada dia. É uma ótima analogia, porque segundo Cordain, o problema não é falta de força de vontade. É mais um erro de identidade, sabe? Erro de identidade? Como assim? A gente está tentando operar uma máquina de 2,5 milhões de anos, que é o nosso corpo, com combustível que foi inventado, há alguns séculos. Faz sentido. O software mais recente num computador dos anos 80. Simplesmente não vai funcionar direito. Perfeito. Então a nossa missão aqui é mergulhar fundo nos argumentos do Dr. Cordain para entender não só por que a gente falha, mas como podemos usar nosso próprio manual de instruções genético. Nosso DNA, né? Isso. Nosso DNA para destravar a perda de peso, reverter problemas sérios como a síndrome metabólica e o que eu acho mais incrível, usar a comida como um verdadeiro remédio. É isso aí. Vamos investigar como alinhar nossa alimentação com o nosso DNA pode, segundo a tese do livro, resolver na raiz problemas que a medicina moderna muitas vezes só consegue remediar na superfície. Com medicamentos que gerenciam sintomas, mas não curam a causa. Exatamente. Ok, vamos desvendar isso. A primeira pista que o Cordain nos dá é a dieta dos nossos ancestrais, os caçadores-coletores. Ele fala que eles não tinham a epidemia de obesidade. E não era porque contavam calorias, né? Não, era porque a comida disponível era perfeitamente compatível com a genética deles. E o contraste com hoje é brutal. A dieta ancestral era basicamente carnes magras, peixes, uma variedade enorme de frutas, vegetais. Comida de verdade. Comida de verdade. E a dieta moderna é dominada por 3 grupos que eram praticamente inexistentes para eles: grãos, laticínios e, claro, açúcar e óleos processados. Que é a base de tudo que a gente come hoje. Pois é. Segundo Cordain, esses são os alimentos que nosso corpo não foi programado para metabolizar em grande quantidade. E é daí que ele tira os 3 pilares da perda de peso paleolítica. E o primeiro pilar já vira uma chave na cabeça. É a ideia de focar em densidade nutricional, não em densidade calórica. Exato. O livro dá um exemplo perfeito disso. Aquele da salada, né? Uma salada gigante, cheia de folhas, frango, nozes, abacate. Pode ter umas 250 calorias e te deixar satisfeito por horas. Horas. Agora pensa num pãozinho francês com manteiga. As mesmas 250 calorias. Só que a história que ele conta pro seu corpo é outra, né? Completamente diferente. Ele causa um pico de glicose, um pico de insulina, e em 90 minutos a fome tá batendo na porta de novo, e com mais força. É uma armadilha. A diferença é que a salada entrega nutrientes, fibras e um sinal de estamos bem, pode parar de comer. O pão, nessa visão, entrega um sinal de alerta, guarde essa energia como gordura o mais rápido possível. Ah, então é por isso. É o famoso falso magro da alimentação. A caloria é baixa, mas ela te sabota logo depois. Saquei a armadilha. Isso. Certo. Então o primeiro passo é trocar a caloria vazia por nutriente. Mas e a fome? Porque uma salada, por maior que seja, às vezes não sustenta. Como o Cordain resolve essa parte? Ótima pergunta. E ela nos leva direto ao segundo pilar, a proteína como sua maior aliada. A proteína. Para ele, a proteína é crucial por 3 motivos. O primeiro, e mais óbvio, é a saciedade. Proteína simplesmente te deixa satisfeito por muito, muito mais tempo. Ok, isso eu já imaginava. O segundo é que ela preserva a massa muscular durante o emagrecimento, o que é fundamental para manter o metabolismo queimando a todo vapor. E o terceiro? E o terceiro, que é o meu favorito, é o chamado efeito térmico. Pensa assim, o corpo gasta energia para digerir a comida. Certo. Com carboidrato, é como andar num carro 1.0, super econômico.
Com proteína, o motor vira um V8. Você gasta muito mais combustível só para processar o alimento. Um V8, adorei a imagem. O livro diz que dietas com 30% de proteína podem dobrar a perda de peso e reduzir a fome em até 60%. É quase como fazer um mini exercício só por comer a coisa certa. Cara, isso é muito poderoso, mas me leva ao terceiro pilar, que é onde a coisa fica polêmica. Cordain aponta o dedo para os açúcares e grãos refinados, o que ele chama de veneno doce. Sim, é uma acusação bem séria. Contra alimentos que são a base da nossa pirâmide alimentar. Ele explica por que nosso corpo reage tão mal a algo que a gente come todo dia. Ele explica, e o culpado tem nome: insulina. Ele descreve o que chama de ciclo mortal da insulina. Ciclo mortal. Funciona assim: você come pão ou macarrão. Sua glicose no sangue dispara. O pâncreas entra em pânico e libera uma onda de insulina para tirar esse açúcar de circulação. E aí que tá o problema. Aí que tá. O problema é que a insulina alta é um interruptor. Ela desliga a queima de gordura e liga o armazenamento. Peraí. Então o que ele diz é que o corpo entra num modo de emergência constante. Tipo, alerta vermelho, açúcar demais, guarde tudo como gordura agora. E logo depois, alerta vermelho, açúcar de menos, coma mais carboidrato. Exatamente. É quase um vício bioquímico. Uau! E logo depois desse pico de insulina vem a queda brusca de açúcar, o que gera mais fome, mais desejo por carboidratos, e o ciclo se repete o dia inteiro. É a receita perfeita para o ganho de peso. Perfeita. Se a gente juntar os 3 pilares, a mensagem central é que o corpo não tem um problema de contabilidade de calorias. Ele tem um problema de comunicação. A gente está mandando sinais errados. E o corpo responde da única forma que sabe, armazenando gordura. Ok, entendi a parte da perda de peso, mas o livro argumenta que essa não é a vitória principal, certo? É como se perder peso fosse um efeito colateral de consertar algo muito mais sério. Exato. A perda de peso é a ponta do iceberg. A verdadeira batalha que essa dieta se propõe a lutar é contra o que o capítulo 5 chama de síndrome metabólica. O assassino silencioso da civilização moderna. Isso mesmo. E a estatística que o livro traz é assustadora. Afeta 1 em cada 3 adultos no mundo ocidental. É muita gente. Quer dizer que, se você está num elevador com mais 2 pessoas, estatisticamente, um de vocês está nessa zona de perigo. Talvez sem nem saber. E não é uma doença, né? É um conjunto de alertas vermelhos. Isso. São 5 marcadores. E ter 3 deles já fecha o diagnóstico. Na prática, são sinais que a gente pode ver e sentir, e outros que só aparecem no exame de sangue. Quais são os que a gente vê? Bom, o primeiro é a gordura se acumulando na barriga. A famosa... A barriga de cerveja. Que na verdade é uma barriga de pão, né? O segundo é a pressão alta, que o médico mede no consultório. Esses são os avisos externos. E os internos, os que estão no exame de sangue? Aí vem o trio perigoso. Açúcar no sangue elevado, já caminhando para o pré-diabetes, os triglicerídeos, que é um tipo de gordura no sangue, lá nas alturas, e para completar, o HDL, o colesterol bom, lá embaixo. É um pacote completo de disfunção, completíssimo. E a causa raiz, segundo o Cordain, é sempre a mesma: o tal do descompasso evolutivo. Nossos genes não aguentam o bombardeio crônico de grãos e açúcares. Quer dizer que o corpo fica num estado de guerra civil de baixa intensidade, o tempo todo. Perfeito, é exatamente isso. O resultado é a resistência à insulina, onde as células ficam surdas aos sinais do hormônio. Ficam surdas. Uma inflamação crônica que afeta o corpo todo e o acúmulo da perigosa gordura visceral, aquela que se enrola nos órgãos. E pior. Tem mais? Tem. Até os hormônios da fome e da saciedade, como a leptina, param de funcionar direito. A pessoa come, mas o cérebro nunca recebe o sinal de que está satisfeito. É um ciclo vicioso terrível. Terrível. Mas a boa notícia do livro é que isso não é uma sentença. É reversível. Felizmente, sim. Cordain cita estudos com resultados impressionantes em só 3 meses de dieta paleo. Cintura diminuindo,
triglicerídeos despencando. Glicemia normalizando. É muito rápido. E ele propõe um protocolo prático de 30 dias para começar. Como funciona? As 2 primeiras semanas são a fase de eliminação. É um reset total. Cortar 100% de grãos, açúcares, laticínios e óleos vegetais processados, como soja e milho. É tirar do corpo os agressores. E depois desse choque inicial, o que vem? Aí vem as semanas 3 e 4, a fase de otimização. A ideia é inundar o corpo com o que ele precisa. Aumentar o consumo de peixes gordos ricos em ômega 3, comer vegetais crucíferos como brócolis todo dia, E as frutas? focar em frutas de baixo índice glicêmico. É basicamente remover o que inflama e adicionar o que cura. E essa ideia de remover a causa nos leva ao conceito mais poderoso do livro. Que é a ideia de que comida é informação, não apenas combustível. Exato, é uma mudança total de perspectiva. A medicina convencional foca em tratar o sintoma com um remédio. A abordagem paleolítica foca em tratar a causa com a comida. Cada garfada é uma mensagem para o nosso corpo. Exatamente. O capítulo 6 detalha o que seriam os superalimentos paleolíticos e seus poderes. As proteínas magras, por exemplo, não são só tijolos para os músculos. Elas são reguladoras hormonais e peças-chave do sistema imune. E as frutas e vegetais? O livro os chama de arsenal antioxidante, né? Isso, eles são nosso exército de defesa contra os radicais livres, que danificam nossas células. O Cordain sugere o protocolo arco-íris. Protocolo arco-íris? Garantir que você coma uma variedade de cores todos os dias. O vermelho do tomate, o roxo da beterraba, o laranja da cenoura. Cada cor é um tipo diferente de soldado com uma função específica. Faz todo sentido. E as gorduras? Que sempre foram as vilãs. Pois é, aqui o livro as reposiciona como combustível premium. As gorduras saudáveis do abacate, do azeite, do coco, elas fornecem energia estável, sem os picos e vales da insulina. E são essenciais para outras coisas, né? Essenciais para construir membranas celulares e hormônios. A grande virada é diferenciar essas gorduras boas das gorduras inflamatórias, dos óleos vegetais refinados, de soja, milho, canola. Que são vistos como os verdadeiros vilões. Exatamente. E para fechar, nozes e sementes. O livro dá um exemplo incrível da castanha do Pará, não dá? Sim, é um fato impressionante. Apenas 2 castanhas do Pará fornecem toda a sua necessidade de selênio. 2. 2. E o selênio é um mineral vital para a tireoide e um poderoso antioxidante. É a prova de como a natureza concentra poder em pequenas doses. Tá, mas vamos ser sinceros. Trocar um pão na chapa por um omelete com espinafre parece meio triste para muita gente no começo. Como o livro torna isso prático no dia a dia? Parece, né? Mas a aposta do Cordain é que a recompensa vem rápido. Ele apresenta um kit de sobrevivência paleolítica com um plano de refeições que mostra como isso funciona na prática. E como seria? No café da manhã, em vez do pão, ovos com abacate ou um smoothie com leite de coco. No almoço, uma bela salada com frango ou peixe com batata doce. E ele diz que em poucos dias, a pessoa troca aquela sensação de neblina mental da manhã por uma clareza que nem lembrava que podia ter. A troca deixa de ser sacrifício e vira um upgrade, sabe? Entendi. Vira uma escolha consciente por se sentir melhor. Então, o que a gente pode tirar de tudo isso? Se fôssemos destilar a essência desses capítulos, quais seriam as grandes lições? Quando damos ao corpo os alimentos que ele reconhece. A insulina se acalma, a fome desaparece e o emagrecimento vira uma consequência natural. A segunda, que é muito poderosa, é que a síndrome metabólica não é uma sentença de prisão perpétua. De forma alguma. É uma condição criada pelo estilo de vida e que pode ser revertida pelo estilo de vida. A mudança pode ser vista nos exames de sangue em questão de meses. E a terceira? E a terceira, talvez a mais importante, é que a comida é o remédio mais potente que existe. Cada refeição é uma escolha. Você pode tomar uma pílula de inflamação ou uma pílula de cura. A decisão está no seu prato várias vezes ao dia. É uma visão transformadora. A proposta não é uma dieta restritiva, mas um realinhamento com a nossa própria biologia. Exato, é por isso que a ideia do experimento de 30 dias é tão forte. Não acredite no livro, não acredite na gente.
teste em você. Teste em si mesmo. Tire os alimentos processados por um mês e veja como seu corpo responde. Sinta a diferença na sua energia, no seu sono, na sua clareza mental. O corpo, segundo o Corden, sabe o que fazer quando a gente para de atrapalhar ele. E o autor encerra essa sessão do livro com uma reflexão final que é um soco no estômago. Ele diz: nossos ancestrais não tinham nutricionistas, academias ou aplicativos para contar calorias. E mesmo assim, Mas eram magros, fortes e livres das doenças crônicas que nos atormentam hoje. Eles simplesmente comiam comida de verdade e se moviam. a pergunta que fica no ar é: qual caminho escolher? Continuar no caminho da civilização doente ou voltar para o caminho da natureza saudável? Exato. A fonte sugere que, embora a gente viva num mundo moderno, as respostas para os nossos problemas de saúde mais urgentes podem estar, ironicamente, no nosso passado mais distante. E essa revolução, segundo ele, começa no prato. Fica a reflexão. Se o corpo humano fosse um carro de alta performance, que tipo de combustível o manual de fábrica original recomendaria? Essa dieta se propõe a ser a resposta. E a mudança começa na próxima escolha alimentar.